Então, grande bom dia e sexta-feira, véspera de fim de semana. Como já percebemos, estamos de novo em Lisboa e com este sol magnífico. Antes de prosseguir, gostava de pedir aos meus amigos que estão a ver se me colocam aí um sinal, lugar para cima, se o som de imagem estiver bom. Bem, Carlos Gomes diz que sim, que está tudo bem. Muito obrigado pela ajuda. Wir machen heute Kommentar auf Deutsch, que é o mesmo que dizer à Laura Dermio, mas em alemão. Vamos fazer o comentário do em alemão. Estou aqui a tentar ser solidário com o Sr. Dr. Rui Rio, que é supostamente candidato a Primeiro-Ministro. Ontem ficámos a saber que Angela Merkel ganhou mais um candidato à sucessão na CDU, depois da senhora Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz e Jens Spahn, e ao que tudo indica também mais um Armin Laschet, que, enfim, acho que tem menos hipóteses. Nós passámos a ter também o Rui Rio, que faz questão em falar alemão. Bom, brincadeiras à parte. Bom, mas que falta de gosto revelou um candidato a primeiro-ministro, líder do PSD, ao responder a jornalistas em alemão. Bom, eu sei que o Dr. Rui Rio gosta de mostrar algum sentido de humor, quer dizer, mas sentido de humor tem um sítio próprio e tem uma forma própria para se fazer, ou para se manifestar. Estar a responder em alemão quando alguém está a colocar questões sérias, como é o caso dos episódios que envolvem o deputado José Silvano, que só por acaso é secretário-geral adjunto do PSD, isto faz impressão. Aliás, secretário-geral do PSD, isto faz impressão. Dá a sensação que se está a brincar com... Aliás, dá a sensação não, está-se a brincar com uma coisa séria. Mas, além do mais, não se está a respeitar quem está do outro lado, que são jornalistas, que lhe colocam questões honestas, transparentes, sem insulto nenhum, sobre um assunto que é irrelevante para a história do país. Eu vou-lhe recordar isto. Está aqui também no período de ordem do dia. O deputado José Silvano deu ontem uma conferência de imprensa sem direito a contraditório, ou melhor, sem direito a perguntas por parte dos jornalistas, em que ele diz que não deu a sua password a ninguém. E, portanto, não pediu, aliás, e não pediu a ninguém para ir lá marcar a sua presença no Parlamento. Bem, deixa-me lá ir aqui ao sistema e dizer assim, bom, José Silvano, ponto falta, José Silvano, ponto AR, José Silvano, vou faltar à sessão. Estou aqui a testar passwords, está a perceber? Estou aqui a testar passwords para ver se entro na página do deputado José Silvano na Assembleia da República e vou lá meter uma password e tenho acesso àquilo e digo assim, epá, este gajo vai faltar à sessão, deixa-me lá pôr isto aqui para o tipo não ter falta. Bem, é um bocado estranho, não é? Então ele não deu a password a ninguém, alguém inventou. Já agora, ao grupo parlamentar do PSD, querem ver que vocês têm todos a mesma password para toda aquela gente? Querem ver que sabem todos os passwords uns dos outros? Bem, há aqui tantas coisas tão mal esclarecidas. Reparem uma coisa, nós somos humanos, um deputado é humano, e quando comete erros, isto é um erro grosseiro, nós temos só uma solução, dizer assim, I'm sorry, I made a mistake. Epá, cometi um erro, não volta a acontecer, e peço desculpa por isto. Agora, aparecer com desculpas de mau pagador e depois não se deixar questionar pelos jornalistas, isto é pior a emenda que o soneto. Eu não sei quem é que está a aconselhar o grupo parlamentar do PSD. Eu não sei quem é que está a aconselhar sequer Rui Rio. Mas que isto é um disparate sobre outro disparate sobre disparate é. Bom, e como já não bastasse os disparates do deputado José Silvano, ainda temos os disparates do Dr. Rui Rio. Bom, que ontem faz aquela brincadeirinha típica de quem andou na escola alemã. Mas pronto. Aliás, típica não, é alemão, o que é natural, porque ele andou no colégio alemão no Porto, acho eu. Acho que foi essa história. Bem, ainda sobre... Eu tinha posto isto lá mais para a frente, mas vou já agora que está relacionado com este assunto, antes de irmos a questões ainda mais sérias do que essa, e questões mesmo muito mais sérias do que essa, que são as previsões da Comissão Europeia avançadas ontem, deixa-me só referir uma coisa. O El País pegou no assunto do deputado José Silvano e imagine lá o que é que fez. Uma brincadeirinha de um humor extremo sobre Portugal. E o que é que diz o El País de ontem? Que o PSD, o José Silvano,
tem o condão da ubiquidade, consegue estar em 2 sítios ao mesmo tempo. Ora, isto é uma vergonha. Eu não sei o que é preciso mais para prejudicar e afetar a imagem de Portugal no exterior. Você dirá, os espanhóis também têm as suas histórias, mas que eu quero lá saber que o mal dos outros para o seu bem. Eu estou preocupado com o mal de Portugal. Eu estou preocupado com a imagem que Portugal vai passando para o exterior com este tipo de palhaçadas. Bom, ainda no período antes da Ordem do Dia, o doutor Francisco Assis parece que está parecido com aqueles políticos que não gostam de dar a mão, que cometem erros, fazem disparates e não gostam de dar a mão. Ontem, no Público, volta a escrever sobre as eleições do Brasil, diz que um fascista, por ter sido eleito, não passa a democrata. Ou lá o que é, uma coisa desse género. Bom, eu não consigo perceber como é que o doutor Francisco Assis, que já percebeu que a maioria do povo brasileiro entregou a vitória àquele senhor, continua com este mal a perder. Bom, mas, a partir do momento, a gente chama muitas coisas na campanha eleitoral, a partir do momento em que as pessoas são eleitas, nós temos de ter juízo, não é? Bem, mas é que o senhor que lá foi colocado pode não se revelar o tal perigoso fascista que o senhor doutor Francisco Assis anda a chamar, não é? E como sabe, eu estou à vontade para dizer isto, que eu não tenho qualquer simpatia pelo Jair Bolsonaro. Não consigo ter, mesmo na campanha eleitoral, quando alguém diz buçalidades sobre mulheres, sobre gays e sobre pretos, não posso ter simpatia por uma pessoa assim, ponto final. Também não gosto muito da ideia da história das armas, mas pronto, eu percebo a realidade brasileira. Agora, não vou arvorar-me, eu português, em professor de democracia para o Brasil. Não faz sentido. E sobretudo não faz sentido este tipo de teimosia. Bom, então vamos lá às previsões da Comissão Europeia. Primeiro ponto, eu não tenho prazer nenhum nem me regozijo com aquilo que a Comissão Europeia fez ontem. Ontem, a Comissão Europeia colocou cá fora as suas previsões para os próximos anos. Bom, primeira conclusão. Estas previsões representam uma revisão, sobretudo no caso português, alguns países também, mas sobretudo no caso português, uma revisão importante em relação a números que já haviam sido divulgados alguns meses atrás. Bom, nomeadamente nas últimas previsões da Comissão Europeia. Bom, e agora vamos lá a Portugal. PIB, crescimento da economia. Sabe qual é o país que mais cresce? Não é Portugal. Adivinhou. Mas agora compare aquilo que diz a Comissão Europeia com tudo aquilo que tem sido a retórica do governo dos últimos tempos. Às vezes dá a sensação, quando nós, se o marciano caísse aqui nos últimos meses, ficaria a pensar assim, estes gajos são os campeões, olha para aquilo, reduziram a dívida, baixaram o déficit, estão a crescer para caraças, o desemprego está a cair. Bom, quanto ao desemprego já falámos ontem. Bom, e depois olhamos à volta, espera aí, o marciano levanta voo, a terra em Espanha, a terra em França, a terra em Alemanha, e diz, espera aí, aqueles gajos são os campeões do marketing. Porque estes gajos aqui ao lado, desculpem-me a expressão, são muito melhores do que eles. Têm melhores KPIs, Key Performance Indicators. Ou seja, têm métricas melhores que os portugueses. No entanto, o marketing destes tipos não é tão bom quanto os portugueses. Era a conclusão que eu iria tirar. Ora bem, ontem isso ficou preto no branco. Então eu vou-lhe dizer. Bom, eu daqui a pouco já ponho aí o quadro. Então vamos lá ao quadro. Olha, crescimento económico para 2019. Eu já não vou falar de 2018. 2018, por exemplo, a Irlanda cresce 7,8%. Ouviu bem? 7,8%. Nem em 3 anos Portugal consegue crescer num ano o que cresce a Irlanda. Mas pronto, vamos lá. Melhor que Portugal em 2019, diz a Comissão Europeia. Estónia 2,8%. Irlanda 4,5%. Espanha 2,2%. Chipre 3,5%. O nosso campeonato, atenção, é? Letónia 3,2%, o nosso campeonato também. Malta 4,9%. Luxemburgo não é nosso campeonato, 3%. Eslovénia, nosso campeonato, 3,3%. Eslováquia, 4,1%. Estamos a falar da zona euro, ok? Bom, quanto é que está previsto para Portugal? 1,8%. Recorda-se que nós já falámos deste assunto aqui há umas semanas. E porquê é que falámos disto? O FMI veio dizer que, de facto, nós vamos ter uma aterragem em 2019. Bom, está a ver a divergência que é. Já viu quantos países estão à nossa frente no crescimento económico? Eu vou-lhe dizer.
que é o ponto seguinte. Nesta lista, bom, já não digo da zona euro, vou estender isto à União Europeia, ok? Aos 28 países, ainda são 28. Sabem em que lugar é que nós estamos em termos de crescimento nesta lista? Sabem em que lugar é que estamos? 22º. Imagine, de 28 estamos em 22. Para trás de nós só estão 5, não é? Bem, está a ver a história do marketing que eu lhe dizia há bocadinho? E já percebeu porque é que nas últimas semanas eu me tenho manifestado preocupado com isto? É que quando a gente começa a contar com os ovos no rabito da galinha, que é o governo dizer no orçamento que a economia vai crescer 2,2%, se ela crescer 1,8%, isto é um chimbalau já nas contas públicas. É na receita fiscal. Mas, como percebeu por uma das manchetes, hoje acho que é o Público que traz isso em manchete, Bruxelas não acredita que Portugal vai cortar 800 milhões de euros em 2019. Bom, quando nós estamos a crescer, está tudo bem, 800 milhões de euros são peanuts, como dizia o outro, não é? Mas quando as coisas começam a correr mal, são um sarilho. Bom, nós temos uma experiência disso nos anos mais recentes, perdoe-me aqui a constipação. Nós temos experiência disto. Quando foi da Troika, a dificuldade que era cortar 50 milhões, quanto mais 100 ou 500 milhões, está a perceber? Portanto, é natural, ainda bem que a Comissão Europeia está preocupada com isto e começa a passar esta mensagem. Mas eu estou tão impressionado com aquilo que a Comissão Europeia disse ontem e com a forma como serviu a Portugal, porquanto o nosso amigo Franciu, não é, que é Comissário da Economia, de Assuntos Económicos, defende sempre Portugal. Inclusive é contra os serviços da Comissão. O que me cheira é que desta vez aconteceu é que isto é tão sério do ponto de vista de contas que os serviços da Comissão conseguiram convencer o Franciu, não é, que Portugal não está a cumprir. Mais, eu vou-lhe dizer mais, e agora passamos aqui para o déficit orçamental, acho que é... Bom, exatamente. A Comissão diz mais, não é só em relação ao crescimento económico, diz que o déficit orçamental de 0,2% que Portugal prevê para o próximo ano só se vai atingir em 2020. E digo eu com muita sorte. Bem, e que este ano não vai ser... perdão. E que este ano, provavelmente, não se vai cumprir esse resultado também. Embora no crescimento económico e seja... a Comissão dê como garantido que este ano vamos ser 2,2%. Bem, onde é que eu queria chegar? Você pode dizer desse lado e o Governo pode dizer e tal, isto são previsões. Bom, como fez ontem o Ministro Vieira da Silva, salvo ver numa entrevista à RTP3, bem, a verdade é que nos últimos anos a Comissão Europeia tem previsto de mais alguma coisa e depois falha. E quem acerta é Portugal. E desta vez temos umas previsões, temos a realidade. A realidade vai ser aquilo que Portugal está a dizer. Oh, Ministro Vieira da Silva, o socialismo pode muita coisa, mas ainda não chega a mandar na economia. Bem, é óbvio que pode acontecer, mas, espera aí. Recorda-se da análise que fizemos nas últimas semanas sobre tudo o que tem vindo a ser dito? Bem, o que está a ser dito é que há muita gente a dizer que isto vai aterrar, que as coisas vão correr mal no próximo ano, que as exportações não vão crescer como estamos a pensar que crescer. Ora bem, isso devia ser motivo para nós estarmos preocupados. Você dirá, mas o Ministro vai dar conta do assunto. Bom, para já o Ministro vai estar em ano de eleições. Segundo, o Ministro não vai estar lá até para o próximo mandato. Terceiro, eu sei que ele tem uma grande faca, um grande facalhão para a história das cativações. Mas tudo isto tem um limite. E, portanto, é possível cumprir? É. Aliás, vou-lhe dizer mais, já lhe disse isto aqui e vou acentuar isto em mais esta análise. O Sr. Ministro está a fazer o possível para este ano já ter um déficit zero. E está ali com a tesoura bem apertada, com o facalhão bem pesadinho, a já cortar certas despesas. E já vamos falar disso. Bom, mas voltemos ao déficit. Bem, quer mais comparações? Eu dou-lhe mais comparações. Déficit orçamental para 2019. Bem, quanto é que a Comissão prevê para Portugal? Déficit de 0,6, perdão, não 0,2. Agora veja só quem é que está à nossa frente, ok? Ou seja, eu já não vou dizer com menos, eu vou-lhe dizer quais são alguns países que têm superávit já em 2019. Olha, quer ver? A Alemanha, 1,2% do PIB. Sabe quem é o seguinte? Grécia. É a Grécia. Ouviu bem? A Grécia. A Grécia do Sr. Tsipras. O que não cortava, o que não ia às pensões, o que recordava a austeridade. Ouviu bem? 0,6% superávit. Está aqui, previsões da Comissão Europeia, não são minhas. Bem, adiante. Sabe que é o país seguinte? Chipre, 3% superávit. Mais, Luxemburgo, 1,2%, Malta, 1,2%, Holanda, 1,1%, e imagine, Eslovénia,
Bom, são 6 países com superávit orçamental. Onde é que nós estamos nesta tabela? Muito abaixo. Uma vergonha! Quem olhar para isto no PIB, no déficit orçamental, percebe que o Governo dá conta às histórias. Nós, eu já lhe disse isto aqui várias vezes, nós nesta altura, com o crescimento económico, se tivéssemos cuidado com a despesa, neste momento tínhamos um superávit de pelo menos 1% do produto interno bruto. Isso era a melhor coisa que podíamos fazer, porque estávamos a amortizar a dívida que temos, que é muito elevada, e estávamos a preparar, estávamos a passar uma mensagem fantástica para os mercados, para os investidores, e estávamos a preparar para a aterragem que vem aí. Portanto, é isto que nós temos. É óbvio que no meio disto tudo, eu volto a dizer, você pode dizer, e uma porrada de gente podem dizer, bem, isto vai mudar, ou então é possível dar a volta, segura-se aqui, segura-se ali. Pois, vai-se às cativações. É óbvio que tudo isto pode concretizar. A questão não é essa. A questão é que isto não acontece de um dia para o outro. Isto vai assim, do ponto de vista de tendência para os próximos anos. E, portanto, era agora que nós devíamos estar a fazer isto. O receio que isto nos coloca é, bom, se a aterragem for mais significativa e se houver um problema com a Itália, que já temos falado disto à exaustão, né? Ainda ontem falámos sobre isto a propósito da entrevista do comissário Carlos Moedas, as coisas podem ficar feias. Eu não conheço melhor antídoto para quando as coisas ficam feias do que nós termos a casa em ordem. E nós não temos a casa em ordem. Bom, vamos lá seguir para mim. Quarto ponto da conversa de hoje. Já lhe disse, na zona euro há 7 países com... 7 países com superávit orçamental. Bom, vamos lá, outro ponto que é para mostrar a cegueira e a falta de juízo dos nossos deputados, neste caso deputados europeus. Carlos Zorrinho, que é uma pessoa encantadora do ponto de vista pessoal. Eu gosto muito dele quando falo com ele. Brincamos, não sei quantos, você diz isto, você diz aquilo, mas eu gosto do Carlos Zorrinho, a nível pessoal. Mas uma coisa é que aquilo que a nossa relação pessoal com as pessoas, não é? Outra coisa é a nossa relação institucional e profissional. Bom, na relação profissional eu não posso deixar de criticar o que disse ontem o Carlos Zorrinho. O que é que aconteceu? O Partido Popular Europeu, como sabe, são os partidos mais ao centro e à direita da União Europeia, que estão no Parlamento Europeu, escolheu o seu candidato a Presidente da Comissão Europeia. Esse candidato chama-se Manfred Weber. O que é que foi dizer o Dr. Carlos Zorrinho? Que acha lamentável que o PSD e o CDS tenham apoiado o Sr. Weber. Porquê? Porque o Sr. Weber, em 2015, quando Portugal começou ali a fazer disparates com o político orçamental, avisou, disse ao Sr. Juncker que, bom, era bom ter Portugal no olho, porque se violasse o que está escrito e aquilo que concordou 800 e não sei quantos viewers, 811 em direto, muito obrigado pelo apoio à Cor do Dinheiro. Bom, como eu lhe disse, a Cor do Dinheiro tem estado a registrar recordes de audiência, o que muito me apraz e agradeço mais uma vez o vosso apoio. Bom, mas voltemos à questão do Sr. Manfred Weber. O Sr. Weber não fez mais do que aquilo que devia fazer. Quer dizer assim, vocês têm um programa de ajustamento, nós estamos a emprestar dinheiro a Portugal para poder sair da situação difícil em que está, portanto façam um favor. Cumpram. A gente só vos pede isso. Cumpram. Ok? Bem, o que é que nós começámos a mostrar? Que éramos capazes de não cumprir aquilo. E o que é que ele diz à Comissão Europeia? Atenção, se aqueles senhores não cumpriram o que prometeram a fazer, têm que ser sujeitos a sanções. Qual é a novidade disto? Em lado nenhum. Ora, o Sr. Carlos Zorrinho entende isto como uma afronta. Quer dizer, pois, este senhor disse aquilo, pois disse e fez muito bem em ter dito. Já agora, ao Dr. Carlos Zorrinho, eu tenho mais uma pergunta, que é, bem, para já, isto aqui é política rasca ao pior nível. Que é aquela conversa de pensar que os portugueses ainda acreditam na história do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda e do PCP, que a austeridade acabou. Não acabou nada. E para o Dr. Carlos Zorrinho ter um bocado de juízo, basta lembrar isto. A carga fiscal está ao nível mais elevado sempre. Este ano vai bater recordes e no próximo ano provavelmente vamos ver. Mas neste ano, eu garanto-lhe, vai bater recordes. Primeiro reparo, eu ia dizer uma palavra mais chata, primeiro reparo ao Carlos Zorrinho, mas não digo que gosto dele. Segundo reparo, e este é sério. Bom, então espera aí. O Dr. Carlos Zorrinho está a lelé da cuca. Como dizia o Marcelo, Dr. Balsemão, um dia, quando era diretor do Expresso. Não, eu explico-lhe porquê. É que foi o Franciu, Pierre Moscovici, que esta semana, quando falou de Itália, diz assim: meus amigos, eu espero que vocês apresentem outro orçamento. Este não é aceitável. E sabem o que é que vos vai acontecer se não apresentarem outro orçamento? E se mantiverem o que é que está no orçamento para 2019? Vão sofrer sanções. Se calhar vou ligar ao Carlos Zorrinho. Eu ligo-lhe depois. Ó Carlos, juízo. Então espera aí. O senhor Pierre Moscovici, socialista,
pode dizer que se a Itália não cumprir o que está escrito e combinado e acordado nos tratados, vai sofrer sanções. Espera aí, e o senhor Manfred Weber não pode dizer assim, portugueses, não é portugueses, é o governo, se vocês não cumprirem o que está nos tratados e o que foi acordado com o vosso programa de ajustamento e a Comissão Europeia, vocês vão sujeitos a sanções. Eu não estou a perceber, Carlos Zorrinho. Espera aí, isto há uma política para socialistas e uma política para direitistas? Ora, isto não faz sentido. Bom, você já percebeu que o Carlos Zorrinho está a fazer eleitoralismo. E ele está à espera que o momento em que chegar a candidatura do Sr. Weber e se trata de apoiar este ou aquele, ele vai dizer: ai, aqueles rapazes ainda não apoiam aquele tipo que ainda para mais se virou contra a gente. E já à altura dizer assim: ó Carlos Zorrinho, mas aquele rapaz, o Moscovici, também está a ameaçar os italianos. Estás a perceber? Que pouca vergonha. Que falta de nível, pá. Isto é a política que a gente faz em Portugal. O Carlos Zorrinho é um tipo inteligente. É um tipo cientificamente sólido. Como é que se mete nestas atrapalhadas? Não consigo perceber. Isto é um descrédito de um deputado. Bom, europeu ainda para mais. Bom, já falei do caso do José Silvano. Vamos ao último caso. Eu tenho aqui o último ponto para o meu amigo Pedro Cisa Vieira e meu ex-colega de turma e de escola. Pedro Cisa Vieira, como sabe, ministro adjunto de Primeiro-Ministro, agora Ministro da Economia. Bom, eu fiquei muito contente de ver que o Primeiro-Ministro lhe deu novas funções, com a remodelação ministerial. Eu ainda não tinha dito isto, mas vou dizer hoje. Fiquei muito contente. E vou-lhe dizer porquê. O Pedro Cisa Vieira é das pessoas mais sensatas que o Governo tem. O Pedro Cisa Vieira é daquelas pessoas que percebe a realidade empresarial. E, portanto, pode pôr um bocado de água na fervura com os disparates que a vez que o Pedro Nuno Santos faz, não é? Porque anda encostado ao Bloco de Esquerda e ao PCP, e inclusive a influência que o próprio PCP e o Bloco de Esquerda têm no Governo. Portanto, fiquei muito contente com isso. Bem, mas há um risco que o Pedro Cisa Vieira corre, que é começar a expor-se mais. Eu acho que ele tem de funcionar muito mais na sombra. Ele é como aqueles árbitros de que num jogo não se pode falar. Aliás, não é bom ouvir falar de um árbitro. Está a ver? Esta é a função de Pedro Cisa Vieira. Mas o problema é que agora com a nova exposição ele tem tendência a começar a nadar para fora de pé. Ontem nadou para fora de pé. E o que é que ele diz? Portugal vai continuar a crescer acima da média europeia. Umas horas depois a Comissão Europeia publica as previsões. Essas que falei há bocadinho. Está a ver? Bem, e o que é que se resulta dessas previsões? Portugal vai crescer abaixo da média europeia. E se não crescer abaixo, fica lá. Está a ver? Portanto, o conselho que eu vou dar ao Pedro Cisa Vieira, e eu sei que ele vê o programa, é